Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de vídeo novo hoje por aqui. E o vídeo de hoje é um vídeo super pedido. Depois do meu último vídeo sobre alongamento poligel, surgiram algumas dúvidas que eu tenho recebido diariamente, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês e simplificar de uma vez por todas o alongamento poligel. Então, para minhas lindonas que querem começar a se dedicar a algum tipo de alongamento, eu indico super o alongamento poligel e nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Se tu, minha lindona, já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal para fazer parte da nossa família de lindonas que cresce a cada dia. E também deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo e quais as tuas dúvidas e maiores dificuldades no mundo das unhas e alongamento. Deixa tudo aqui pra mim, quem sabe eu trago a resposta em vídeo aqui pra vocês, certo? Agora sim, bora lá pro vídeo de hoje que tá cheio de dica top pra vocês. Então a gente vai precisar de um primer ácido, um primer gel. Esse primer gel aqui tá bem sujinho porque ele é bem antiguinho, mas ainda tem bastante produto porque rende bastante. E um top coat gel LED UV, tá? Um top coat LED UV é muito importante que vocês tenham para selar todo o alongamento. Esse meu também tá bem velhinho, mas tem bastante produto dentro, então vou continuar usando ele. E também, é claro, vocês vão precisar de um poligel. Esse meu é da Honey Girl e ele é a cor 08 Nude. Mas aí também a marca do poligel e a cor vai da escolha de vocês. A gente também vai precisar de lixa banana. A lixa ideal é a 100-180. Eu fui comprar e acabei comprando a 80-120, mas vou utilizar da mesma forma. Mas vocês comprem a lixa 100-180, tá? A lixa banana. E também vamos precisar de álcool 70. No lugar do álcool 70, vocês podem utilizar o monômer, que aliás é o mais utilizado, mas eu confesso que eu acho o cheiro dele terrível, super forte, e o álcool 70 ele tem a mesma função do monômer, então não faz diferença qual dos dois vocês vão utilizar. Então eu prefiro o álcool 70. E também a gente vai precisar de um pincelzinho língua de gato. Esse meu até é um pincelzinho de unha arredondado, então eu vou utilizar ele para acomodar o gel no molde. Então vocês precisam de um pincel pequenininho assim. Também a gente vai precisar do molde F1. Tem que ser o molde F1, não pode ser unha postiça, tip, nada disso. Tem que ser o molde F1, tá? Porque senão não vai descolar do poligel. E o próximo material é as brocas da lixa elétrica. Isso é opcional também, porque todo o trabalho de alongamento de poligel pode ser feito com a lixa banana. Eu gosto da lixa elétrica porque ela agiliza demais o trabalho, então eu não abro mão dela, mas se tu não tiver, não te preocupa, porque dá pra fazer todo o processo com a lixa banana que eu mostrei pra vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a lixa elétrica, eu vou deixar aqui no card pra vocês, pra quem quiser saber um pouquinho mais. É uma lixa fraquinha, tá? Ela não é super potente, mas ela quebra muito galho e agiliza muito mesmo na hora do alongamento. E por último, a gente vai precisar de um pincel de maquiagem desses fofinhos, apenas para tirar o pó da unha. Além disso, é claro, a gente vai precisar sim da cabine LED UV. A minha cabine é a Sun 5, ela é uma cabine super simples, ela é LED UV e tem alguns controles de tempo aqui e o liga e desliga, então é super simples mesmo, bem baratinha. Mas sim, é obrigatório ter a cabine para secagem do poligel e dos outros materiais, então precisa ter a cabine, tá? E por último, é claro, a gente vai precisar do material de preparação da unha. Então vamos lá, o primeiro passo vai ser cortar e lixar as unhas. Esse passo ele também é opcional, se tu não quiser cortar as tuas unhas e elas estiverem grandes, não tem problema nenhum se tu quer deixar com as unhas naturais crescidas por baixo. Isso é escolha mesmo de cada cliente, então é escolha individual. No caso, eu só vou diminuir essa unha aqui do meu mindinho, que estava um pouco maior que as outras, mas eu não vou deixá-las bem curtinhas mesmo, porque a minha ideia é deixá-las crescerem embaixo da unha de poligel. Então, isso é opcional. A única coisa que eu indico vocês sempre é fazer esse lixamento nas laterais e na frente, para dar um formato mais legal também embaixo da tua unha, na unha natural, para ela ir tendo um crescimento. E aí, quando tu quiser retirar o poligel, tu já vai ter comprimento nas unhas naturais para utilizar. Então, essa é uma ideia bem bacana para quem tem dificuldade de deixar as unhas naturais crescer.
Então eu dou essa ajeitada nas laterais, principalmente para ajudar também no encaixe do molde, e depois eu venho com o amolecedor de cutículas aplicando em cima das cutículas. Outro passo também que é opcional é retirar a cutícula com alicate. Se tu não quiser fazer essa retirada de cutículas ou não costuma retirar as cutículas, também não vai ter problema nenhum se tu não queira fazer essa retirada. A única coisa que é indispensável é que vocês empurrem as cutículas. Então eu vou aplicar o amolecedor de cutículas em todas as unhas, em todas as cutículas, e vou deixar agir por 5, 7 minutinhos para depois vir empurrando bem essa cutícula. Depois de aguardar os 5 minutinhos, a gente vai vir empurrando bem essa cutícula. Essa também é uma grande dica para ti que quer um acabamento perfeito e que não quer descolamento do alongamento. Então tem sim que empurrar bem essa cutícula e deixar ela com o desenho bem perfeitinho. Então eu capricho muito na hora de empurrar ela para que fique com esse desenho. Como eu disse para vocês, se tu não tem costume de retirar a cutícula, não tem problema nenhum, só que capricha na hora de empurrar, desgruda bem essa cutícula da unha para não te atrapalhar na hora de fazer o alongamento e não ocasionar descolamento no teu alongamento, tá? Para que ele tenha uma longa durabilidade. Então capricha bastante na hora de empurrar a cutícula. E aí depois que eu empurrar bem todas as cutículas, eu vou vir retirando o excesso de cutícula da minha unha. Como eu disse, é opcional, eu gosto de retirar para não ter risco de ter poligel grudado na cutícula e o meu alongamento acabar não durando nada. Então eu sempre gosto de retirar esse excesso meio superficial, não tiro cutícula funda nem nada disso. E também outra coisa, vocês podem fazer esse processo de retirada de cutículas depois, mas devem empurrar antes, tá? Empurra bastante. Eu já gosto de fazer tudo de uma vez, já que as cutículas já estão amolecidas, então eu retiro elas e já deixo tudo prontinho, tudo bem desenhadinho. Unhas desenhadinhas, cutícula retirada, agora é hora da gente medir os moldes. Então a gente vai pegar conforme a numeração. Como eu disse para vocês, aqui a gente está utilizando o molde F1, tem que ser o molde F1. Nessa caixinha de molde F1 vem vários tamanhos e cada molde tem uma numeração. Então isso facilita bastante na hora de escolher os moldes e de encontrar um molde perfeito. Tu acaba não se perdendo porque tu grava aquele número que tu utiliza em cada unha. Então isso facilita um monte. Então tu vai pegar e vai medir o molde em cada unha. Lembrando que o molde F1 tem essa gradezinha para te já fazer todas as unhas do mesmo tamanho, é só seguir a linha em todos os moldes e ele tem essa numeraçãozinha pequenininha ali embaixo que também te auxilia a encontrar o molde perfeito e não perder mais. Então a dica para encaixar o molde é que ele tem que pegar nas duas laterais e encaixar certinho na cutícula também. Não pode ficar faltando e nem sobrando o molde, tá? Ele tem que encaixar bem perfeitinho. Então faz esse processo com bastante calma, porque é bem importante para o teu alongamento dar certo depois no final. Então tu vai escolher o molde de cada unha, sempre lembrando dessa regrinha. Tem que se encaixar em todos os lados, nos dois lados e na cutícula também. Então vai medindo com calma para que no final fique perfeito e bem natural. Agora o próximo passo, depois de medir todos os moldes, é pegar o álcool 70 e eu vou utilizar a tampinha do álcool mesmo. Tu pode usar qualquer recipiente e vai borrifar álcool dentro desse recipiente. Para que a gente vai utilizar? O poligel em contato com o pincel puro, sem nada, ele acaba grudando e tu não consegue acomodar ele no molde. Então a gente vai utilizar o álcool 70 para auxiliar e ajudar ao poligel não grudar no pincel. E assim tu consegue acomodar ele no molde com mais facilidade. Tem que ser o álcool 70 porque o álcool ele evapora, então ele não vai prejudicar a fixação do poligel, tá? Então tem que ser ou o monômero ou o álcool 70%, porque ele vai evaporar e não vai prejudicar a fixação do alongamento. Feito isso, a gente vai começar a preparar os moldes.
Bom, a quantidade de poligel que a gente vai utilizar, ela não pode ser nem uma quantidade pequena, nem uma quantidade exagerada. Então, tem que ser mais ou menos isso aí que eu botei, que vocês estão vendo, é claro, de acordo com o tamanho do molde. Então, se vocês verem que vai faltar mais um pouquinho, pode colocar sem problema nenhum. Com o tempo, vocês vão pegando a prática e só de olhar o tamanho do molde, vocês já vão saber qual a quantidade de poligel que vocês vão utilizar. Mas, basicamente, é essa quantia aqui, uma quantia média para um molde de tamanho grande, tá? Então, como vocês podem ver, o poligel ele rende muito. Agora, umedecendo o pincel no álcool, eu vou acomodando o poligel no molde com bastante calma e sempre ele vai ficar mais fininho na cutícula. Então, sempre o poligel fica mais fininho na parte da cutícula e das laterais. E na parte do centro do molde e no comprimento do poligel, ali onde vai ficar o comprimento da unha, é um pouquinho mais grosso que fica. Então, a gente vai puxando todo o poligel mais para o finalzinho da unha, deixando ele bem fininho na parte da cutícula, para não correr o risco de acumular ali e acabar também facilitando o descolamento do alongamento, tá? Então, sempre assim. E aí, vai ficar dessa forma aqui. Sempre vira o molde para te ver se ele tá com alguma falha, se em alguma parte do molde tá faltando poligel, então sempre vira, porque é assim como vocês estão vendo que ele vai ficar no final. Então, confere bem se não vai ficar nenhuma falha na parte da frente também, certo? Deixa esse poligel bem uniforme e vai fazer esse processo de espalhar o poligel em todas as unhas, tá? Sempre cuidando para não exagerar. Se exagerar na quantidade e ver que ficou grosso, pode retirar com o pincel sem problema nenhum. Tu pode moldar o poligel o quanto tu quiser antes dele ir para a cabine, antes de tu colocar na tua unha. Caso tu erre, aí tem que fazer outro molde. Então, aproveita esse momento de acomodar o poligel para deixar tudo bem perfeitinho e faz com calma, porque é isso que vai deixar a unha perfeita e natural. Moldes prontinhos, tu vai deixar eles reservados e agora a gente vai higienizar as mãos com álcool 70 para sair qualquer resíduo de creme que possa ter do momento que a gente retirou as cutículas. Então, é muito importante fazer essa asepsia para não atrapalhar no processo de colar os moldes, tá? Então, higienizei com álcool 70 e eu vou vir com a lixa elétrica. Se tu tiver a lixa elétrica, senão, calma que eu já vou mostrar para vocês como fazer, tá? Com a lixa elétrica, eu vou vir fazendo ranhuras na minha unha para retirar a oleosidade natural. Lembrando que esse processo ele é feito com a mão bem leve, são ranhuras mesmo para retirar esse brilho natural que tem a unha, para que o molde, o poligel, fique mais aderido à unha, cole melhor. Então, para que todos os produtos fixem melhor, é indispensável fazer esse processo. Sempre deixando bem claro, é um lixamento superficial. Depois é só passar o pincelzinho para tirar esse pó, para não atrapalhar na fixação dos outros produtos e não ficar com bolhas nem nada disso. E pronto, é só tirar a oleosidade natural superficial fazendo ranhuras. Se tu não tem a lixa elétrica, pode usar a lixa banana, ela vai funcionar igualzinho da mesma forma. Então, tu vai utilizar o lado mais abrasivo, fazendo também ranhuras com cuidado na tua unha, tá? Esse processo, ele não pode ocasionar dor. Se ocasionar dor é porque tua unha tá muito sensível ou é porque a tua mão tá muito pesada. Então, faz com calma, com a mão bem leve. Não é para lixar a tua unha e afinar nem nada disso, apenas fazer ranhuras para retirar esse brilho natural, essa oleosidade natural da unha. Com a parte arredondada da lixa banana é onde tu vai fazer na cutícula para chegar ali mais próximo. Então, podem ver que dá para fazer perfeitamente essa remoção de oleosidade apenas com a lixa banana. Feito isso, tu vai vir também com um pincelzinho, vai tirar todo o pó, não vai esquecer de fazer isso, porque senão vai ficar pó no primer e vai virar uma meleca. Então, tira esse pó todinho, tiramos então a oleosidade natural da unha, mas para completar a gente vai passar um desidratador. Esse desidratador nada mais é do que o nosso queridinho primer ácido. Ele é antifungo, tá? Vai ajudar a evitar o fungo, caso tenha alguma propensão de infiltração, não vai dar fungo nas tuas unhas. Então, é bem bacana que vocês usem o desidratador, o primer ácido.
O primer ácido ele pode encostar assim na cutícula sem problema nenhum e ele não precisa da cabine para secagem, ele seca naturalmente. É como se fosse uma aguinha que tem um cheirinho até de vinagre, assim, bem ácido mesmo, que tu vai passar nas tuas unhas e ele vai secar naturalmente e tu vai ver que depois que ele secar, elas vão ficar bem esbranquiçadas, bem desidratadas e isso é maravilhoso para que a gente consiga fixar super bem o nosso alongamento. Então, passa o primer ácido, espera uns minutinhos para secagem, ele seca bem rapidinho e a tua unha vai ficar com esse aspecto esbranquiçado. Depois é só vir com o primer gel. O primer gel ele precisa da cabine para secagem, como tudo que tem gel na composição, e ele não pode encostar na cutícula. Então, a regra aqui do primer gel é bem simples. Ele deve ser passado uma camada generosa, mas não pode escorrer para os lados de jeito nenhum e também não pode encostar nas cutículas. Então, como que eu faço? Eu passo uma camada do primer pegando em todos os cantinhos, mas não uma camada exagerada que escorra para os lados e que lambuze tudo, tá? Ele não pode pegar nas laterais das unhas e ao redor das cutículas, porque também pode ocasionar descolamento. Então, eu vou passar uma camada generosa, mas sem exageros, do primer sem encostar nas cutículas, e aí eu vou levar para a cabine para secagem por 60 segundos. Agora vem uma dica super importante, uma dica extra aqui para vocês. Ao retirar as unhas da cabine depois da primeira camadinha de primer, ela sempre fica, eu diria, em 99% das chances, fica com algumas falhas no primer gel. Então, o que eu sempre faço e indico vocês a fazerem é garantir que esse primer vai ficar bem fixado nas unhas. E o que eu faço é passar mais uma camada para ter certeza que esse primer vai ficar bem selado nas minhas unhas e vai fixar perfeitamente. É isso que vai segurar o meu alongamento, que vai ajudar a não ter infiltração e também vai ajudar a não ter descolamento do poligel. Então faz isso também, sempre depois de retirar a primeira camada de primer gel da cabine, repassa ele e novamente leva para a cabine para secagem por 60 segundos. Retirando a segunda camada de primer gel da cabine, agora sim a gente tem certeza que o primer fixou corretamente. Eu vou vir com algodão e álcool 70, retirar essa gominha que fica aí do primer. E aí sim, vocês vão perceber que está sem nenhuma falha, toda a unha perfeitamente coberta por primer. Então faz essa dica aí, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima dica para não ter descolamento. E agora sim a gente vai vir colocando o molde em cima das unhas. Então primeiramente tu vai encaixar na tua cutícula, vai dar uma leve empurradinha para baixo e aí vai conferir se as laterais estão certinhas e vai posicionar bem certinho o teu molde. Tu sempre tem que conferir 10 vezes antes de colocar na cabine, porque não adianta, o poligel ele seca em 3 segundos, ele já fixou na tua unha, daí depois não vai ter como arrumar. Então confere bastante antes de levar para a cabine, e a dica que eu dou é fazer unha por unha, principalmente se tu tá começando, para não correr o risco de bater algum molde e tudo mais. Outra dica muito importante é cuidar sempre para essa parte aqui de baixo ficar bem colada na unha, porque senão o teu alongamento vai ter infiltração e vai descolar. Então, cuida isso daí também, tá? Tem que cuidar para a cutícula não ficar lambuzada de gel e também as laterais e embaixo da unha. Então, posicionou o molde na unha, tu vai dar uma leve pressionada, sempre deixando um pouquinho afastado da cutícula, tá? Para dar um acabamento melhor, não tem problema nenhum. É melhor deixar afastado do que muito grudado na cutícula. E sempre muito importante conferir se a unha natural tá grudada no poligel, porque senão vai dar infiltração. Se faltar um pouquinho de gel e tu vê que ficou com alguma falha, tu vem com gel ali e ajeita, também não tem problema. E aí sim, tudo perfeitinho, pode levar para a cabine por 60 segundos para a secagem total do poligel. E aí tu vai fazer esse mesmo processo em todas as unhas, sempre cuidando se as laterais estão bem encaixadinhas e também se embaixo da unha está bem fixado. Outra dica muito importante, não leva o gel para secagem na cabine antes de limpar
a cutícula, o excesso que fica na cutícula. Então, molhe teu pincel no álcool e passa ao redor da cutícula para que não fique com aquele acabamento grosso. E depois de retirar o poligel da cabine, ele já vai sair sequinho e tu pode desencaixar o molde. Ele sai com muita facilidade, ele já tem duas pecinhas ali onde te auxiliam a fazer um movimento de retirada. É claro que a gente precisa dar o lixamento de acabamento, mas a unha já sai super natural e bem lisinha, então fica muito perfeito. Vai fazer isso com todas as unhas. É muito fácil de retirar o molde F1, por isso que tem que ser o molde F1, porque se vocês fizerem com outro molde, ele não vai desgrudar do poligel. E aí, depois de fazer isso em todas as unhas, a gente vai começar o lixamento de acabamento, que por sinal é muito fácil, porque não tem ponto de tensão, a unha já sai prontinha. Eu sempre higienizo com álcool 70 novamente, para sair aquele grude do gel mesmo, e venho com a lixa elétrica. Calma que se tu não tiver a lixa elétrica, tu pode fazer todo esse processo com a lixa banana, já já eu mostro para vocês. Mas com a lixa elétrica eu acho muito mais prático, muito mais rápido. E aí eu vou ajustando o comprimento que eu quero nas unhas, vou ajustando a curvatura embaixo das unhas e as laterais também, para deixar tudo bem perfeitinho e bem retinho. É claro que eu vou medindo com a unha da outra mão para ficar tudo bem parelhinho, igualado, e faço esse movimento embaixo da unha para evidenciar ainda mais a curvatura e afinar o poligel para ele ficar bem natural, sempre tomando cuidado para não afinar demais. E aí pronto, a unha está perfeitinha e lixada super rápido com a lixa elétrica. Mas se tu não tem a lixa elétrica, não tem problema, faz todo esse processo com a lixa banana, usando o lado mais abrasivo, porque o poligel ele é super duro, então usa o lado mais abrasivo. E na parte da cutícula também tu vai conseguir dar acabamento com a parte arredondada da lixa banana sem nenhum problema. Então dá sim para fazer o lixamento todinho das unhas, o acabamento final apenas com a lixa banana. Eu gosto muito de fazer com a lixa elétrica, porque eu acho que é muito mais fácil, é muito mais rápido, então não tem perda de tempo e nem trabalho de força, é muito prático mesmo. Eu tenho vídeo, como eu disse pra vocês, sobre a lixa elétrica, tá, gente? Não é publi, é porque eu acho que compensa muito ter uma dessas, porque é muito baratinha. A minha eu comprei no Mercado Livre. Se eu ainda tiver o link de onde eu comprei, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. Ou então vocês me peçam aqui nos comentários que eu mando pra cada uma de vocês. E na parte da cutícula eu venho com essa ponteira de cutículas da lixa elétrica mesmo. E faço a mesma coisa, tá? Retiro todo o excesso de gel que tem ao redor das cutículas para a gente poder finalizar essa unha. Tem que fazer esse processo de retirada, porque depois, nos outros dias que vocês forem fazer a unha normalmente, esse excesso de gel que tá na cutícula, que é quase que a gente não percebe, ele vai atrapalhar na hora de retirar as cutículas e fazer o acabamento da esmaltação e tudo mais. Então, tem que fazer esse processo de retirada desse excesso das cutículas. A ponteira, ela ajuda demais, mas como eu disse, dá para fazer também com a parte arredondada da lixa banana. Eu acho que com a lixa agiliza demais. Então, eu faço esse processo em todas as unhas, retirando com bastante cuidado para não machucar a cutícula, porque ela já tá sensível, né? Porque a gente já retirou. Então, eu só vou retirando mesmo esse excesso maior de gel ao redor das cutículas. Terminado todo o lixamento das unhas, o comprimento, as laterais e também o excesso de gel que fica nas cutículas, o próximo passo vai ser finalizar, selar todo esse alongamento com o top coat gel. É muito importante que vocês façam essa selagem, isso vai proteger o poligel de qualquer tipo de infiltração. Então, tem que passar o top coat, por mais que o poligel já esteja super brilhoso, super perfeito e natural, precisa finalizar com top coat. A regrinha do top coat é bem simples, tu tem que passar uma camada fina, sem deixar escorrer para as cutículas. O top coat ele não pode escorrer nas cutículas, tá? Se escorrer, tem que limpar antes de levar para a cabine, porque ele também deixa um acabamento grosso e que vai te atrapalhar na hora de fazer as unhas
durante as outras semanas que tu não vai fazer a manutenção. Então ele pode te atrapalhar na hora de retirar as cutículas ou também na hora da esmaltação. Então tem que cuidar para não encostar na cutícula. A camada do Top Coat é uma camada bem fininha mesmo, para selar todo esse alongamento e fazer com que ele dure ainda mais. E além disso, o Top Coat ele vai fazer com que qualquer esmalte, seja esmalte natural ou um esmalte em gel, que já tem uma ótima durabilidade, ele vai durar muito nas unhas. O esmalte comum ele não vai descascar em cima do Top Coat, então tu só vai trocar quando realmente tu enjoar da cor. Então é muito legal e muito importante que tu utilize o Top Coat. Então passou essa camadinha fina do Top Coat, leva para a cabine para secagem em 60 segundos. Saindo da cabine, tá prontinho o nosso alongamento de poligel. Como vocês podem ver, eu costumo dizer que esse é o alongamento mais fácil do mundo e realmente é. Deixa aí nos comentários se tu também achou esse alongamento o mais fácil que tu conhece. Eu sinceramente sou apaixonada no poligel pela praticidade e o resultado natural que ele dá nas unhas. Quem não é manicure, quem não trabalha com alongamento, nem imagina que isso é um alongamento. Então eu sou apaixonada real pelo poligel. E é isso, minhas lindonas, o vídeo de hoje foi esse foi o resultado final. Eu espero muito, muito, muito que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Não esquece, por favor, de deixar o teu like, porque assim eu sei que vocês gostaram muito desse vídeo e trago mais vídeos como esse aqui para vocês. E é claro que eu vou trazer para vocês a manutenção e a retirada do poligel, também de modo bem simplificado, para que vocês possam entender com facilidade. Não esquece, minha lindona, do teu like. Te espero também no meu Instagram. Por lá nós temos um conteúdo exclusivo e eu espero vocês por lá também. E não esquece de se inscrever. Antes de fechar esse vídeo, já se inscreve no canal e confere no final do vídeo outras playlists aqui para manicures iniciantes. Um beijão, minhas lindonas, e até o próximo vídeo. My compass was wrong.